Você já deve ter jogado Commander com alguém que pede desculpa pra atacar. Ei, eu vou atacar aí, viu, mas foi mal aí, é porque os cabas têm defesa. Ou pior, né, o cara joga o dado pra atacar. Não sei quem atacar, vou jogar o dado aqui, que é pra não deixar ninguém irritado. São os famosos betinhas do Commander. O betinho do Commander é o cara que não quer guerra com ninguém. Ele tá ali sem querer fazer intriga, sabe? Pensa que o comando é o mundo mágico, a civilização lá de... Como é o nome daquele filósofo? Rousseau. Eu gosto de comparar os betinhos do Commander àquelas casas do Game of Thrones que pensavam que elas iam ficar fora da guerra. O que foi que aconteceu? Ó, começou lá, estourou. Game of Thrones você tem a batalha entre as casas. E quando estourou lá a guerra entre os Lannisters e os Starks... E os Targaryen também estavam juntando suas forças lá do lado do mar. O que aconteceu com todas as casas que não entraram na guerra? Todas se fuderam, todas perderam a Guerra dos Tronos. Ou você ganha a Guerra dos Tronos ou você perde, não existe meio termo. Então todas elas perderam, as casas betinhas que não fizeram nada, que não entraram na guerra. O Commander é do mesmo jeito. Meu amigo, o Commander só tem um vencedor. Se você não fizer nada... Se você ficar no seu canto esperando, querendo amizadezinhas, eu tô quieto, eu não quero guerra com ninguém. Em algum momento você vai perder. Então para com isso de ficar pedindo desculpa para atacar ou então jogando dado para ver quem ataca. Você tem que tomar uma atitude, você tem que deixar de ser o betinha do Commander. E é sobre isso que a gente vai falar hoje nesse quadro chamado Torre de Commander. Bom, vamos descrever melhor o que é o betinho do Commander. É o cara que entra numa mesa de Commander e ele não quer causar intriga com ninguém, ele não quer guerras, ele não quer hostilidades. É um cara que entra e ele pede desculpa para atacar, ou então ele joga no dado, ele tem medo do conflito no Commander. E aí você pode pensar, mas será que ele não tá certo? Porque se você não arranjar conflito com ninguém, você consegue juntar suas permanentes e ganhar o jogo. Juntar seu combo ali, alguma coisa. Não, ele não está certo. E é isso que eu vou defender nesse vídeo. Se você só espera as coisas acontecerem no Commander, as coisas acontecem sem você. Em que situação compensa você ser o maior covarde do mundo, betinha do Commander? Cara, se você for um Jodar, por exemplo, se o seu deck depende apenas de buscar o combo e combar, você não faz mais nada. Você não limpa campo, você não dá board wipe, você não coloca criatura, você não exila nada, você não anula, você não faz nada, você só busca o seu combo. Tem um cara aqui na nossa cidade que joga de Jodar, e o deck dele é o seguinte: mana, 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 ramp, mana, mana, ramp, ramp. Beleza, completei 8 manas, combei. Não é um combo, né? Ele não comba, mas ele vai jogar uma criatura com cascata, 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 cascata. Aí a criatura que entra dá cascata para as criaturas que tem 5 ou mais de custo de mana. Aí cascata, cascata, cascata. Entrou onisciência, agora eu cuspo minha mão inteira. É algo próximo de um combo, sabe? Eu sei que tecnicamente não é um combo, mas o cara simplesmente cuspiu o deck todo em uma jogada. Então se o seu deck é assim, você só quer pegar as peças do combo, beleza. Compensa você ser o covarde, o betinha. Vá, fique pedindo desculpa a todo mundo, faz uma carinha aí de vítima. Até na evolução, cara, os cachorros, por exemplo, eles são tão fofinhos, mas isso é uma coisa da evolução. Eles aprenderam a ser fofinhos porque os humanos vão lá e cuidam deles se eles forem fofinhos. Então vai, faz uma carinha de cachorro com fome. Fica nessa no Commander, se o seu deck é assim, beleza? Agora, se o seu deck não faz isso, eu vou dizer porque é que compensa você encontrar hostilidades. Não fique sem atacar, cara. Não perca a oportunidade de tirar a vida de alguém. Vamos imaginar uma situação onde tem um jogador dominando a mesa, um Markov, o Edgar Markov lá, que enche criaturas muito rápido. Toda vez que conjura uma criatura, você ganha uma ficha de vampiro. E ele tá dominando a mesa, tem várias criaturas e tá batendo em outro cara. O betinha do comando, ele vai pensar o quê? Nossa, que bom, ele está batendo em outro cara, eu estou livre. É abestado. Mas você é o próximo, é isso que você tem que entender. Assim que ele terminar de aniquilar o outro cara, você é o próximo. Então pensa só, vai ser mais fácil você enfrentar esse Markov enquanto tem outro para te ajudar. Não tecnicamente te ajudar, né? Porque comando é todos contra todos, só vai ter um vencedor. Mas ajudar no sentido de que ele tá espancando outro cara. Se você bater nele,
Se você tentar atrair a hostilidade desse Markov pra você, ele vai ter que dividir as forças. Lembra Sun Tzu? Divida para depois conquistar. Então ele vai ter que dividir as forças dele. E aí vocês dois, talvez, em um x1, você não é páreo pro Markov. Agora, se a gente dividir a força dele por 2, ele vai ter que lutar em 2 frentes. Beleza, talvez vocês consigam fazer alguma coisa contra ele. Se você espera ele tirar o outro cara, ele tá num x1. Commander, começou a mesa de Commander. Todas as casas estão neutras. As casas de Game of Thrones, a Batalha dos Reinos, todos estão neutros. Um cara resolveu declarar guerra contra o outro, começou a atacar. Então, eles iniciaram um x1 na cabeça deles. Só que Commander não é x1, tem outros jogadores ali. Então, se você deixar o x1 deles terminar, o próximo é você. Beleza, pode ser outro cara, mas eventualmente vai ser você. E você não pode ir um x1 contra o Markov. Eu tô usando o Markov de exemplo, galera, mas é qualquer deck agro que seja muito opressor, tá? Então, o próximo x1 é com você. Se você deixar ele tirar o outro cara. Agora, se você bate nele enquanto as criaturas dele estão viradas e você tenta qualquer hostilidade, exila uma criatura boa dele pra tentar atrair a atenção. Se você divide a força dele em 2 frentes, talvez vocês sejam capazes de ganhar um x1 contra metade do Markov. Esse é o primeiro dos exemplos que a gente vai citar aqui, em que compensa você não ser o Betinha, você não ser o covarde. 2 jogadores estão batalhando. E um deles claramente está oprimindo o outro. Se você ficar parado nisso, o próximo é você. Eu não sei como os Betinhas do Commander não entendem isso, velho. Dá raiva. Eles não entendem que eles são os próximos. Meu filho, não... Eu já vi... Nossa. Eu já vi cara dizendo assim. Eu tirei 2º lugar na mesa. Meu filho, no Commander não existe 2º lugar, cara. Não existe 2º, 3º lugar. Só existe vencedor. Commander só existe um vencedor e 3 perdedores. Uma pessoa venceu e 3 perderam. Commander é assim. 2º lugar. Vai pra casa. No Jogo dos Tronos... frase de Game of Thrones. No Jogo dos Tronos, ou você ganha ou você perde. Não existe meio termo. No Commander é a mesma coisa. Ou você ganha ou você perde. Não existe meio termo. Não existe 2º lugar do Commander. Então, se tem um jogador oprimindo o outro e você tá ali, você tem formas de atrair a atenção dele, sei lá, exilando a criatura, uma remoção específica, um board wipe. Essa é a sua chance de dividir as forças desse que conseguiu montar uma mesa opressora rápido. Porque se você deixa ele tirar o outro cara, agora ele tá bem forte, você não aproveitou essa janela de oportunidade para enfraquecer as forças dele, e agora tem um alvo a menos. Ele pode virar em você, ele pode virar no outro cara, mas tem um alvo a menos para ele, tá mais fácil para ele ganhar. Então essa é a primeira situação onde não compensa você ser o Betinha do Commander. Se tem um jogador muito opressor e ele resolveu tirar algum cara, seja porque incompatibilidade com o deck dele, né? Ele não pode deixar aquele cara na mesa, senão uma hora vai anular o jogo dele, alguma coisa. A partir do momento que ele começou a oprimir o outro cara, ele declarou guerra contra alguém. O outro cara não tem nada contra você no momento. Se você atrair a hostilidade desse Markov, ele vai ter que lutar em 2 frentes. Qual é a pior situação que pode acontecer? Esse cara do Markov ser muito emocionado, virar com tudo em você, e o outro cara lá que tava apanhando não te ajudar. De alguma forma ele... Não, pode bater nele, aí eu não quero me vingar, não. Ele é um covarde, o outro cara. Mas isso é um risco que você tem que correr. Por quê? Porque se você não fizer isso, você vai ter que enfrentar o Markov full power. Você vai ter que enfrentar ele com todas as criaturas, com todos os efeitozinhos que ele vai ativar ali. Você não aproveitou a chance para dividir as forças dele. É uma aposta. E olha aí, os Betinhas não fazem apostas. Eles não tomam riscos. E muitas vezes no Commander você tem que tomar risco para você ter uma recompensa. Então você tem que saber medir essas oportunidades.
Agora, o cara que não se arrisca nunca, ele nunca vai pegar essas oportunidades. Ó, esse cara, o Betinha, se ele não se arrisca nunca, ele só assiste o jogo acontecer, cara. O Markov vai tirar um, vai tirar outro e depois vai tirar ele. Claro que no mundo mágico, né, todo mundo do Commander vai jogar de forma extremamente calculista, fria, mas a gente sabe que não é assim, né? No Commander casual, pelo menos. Ó, eu sou jogador de Commander casual, Bracket 3. Eu gosto de ter um mínimo ali de competitividade, sim, a gente entra pra ganhar na Bracket 3, só que não é aqueles, nossa, deck feito totalmente do site lá, o CDH, o deck vale um apartamento, se bem que tem decks muito caros na minha mesa, os caras gastam o dinheiro de uma moto no deck, mas, enfim, né, mas não é um deck totalmente feito com base no CDH. Então, apesar de eu jogar Commander casual, beleza, é divertido você pensar em estratégias e tal, não é eu não jogo Bracket 1 e 2, não é totalmente casual, mas é divertido você pensar nessas estratégias. Mas enfim, no mundo mágico e da fantasia, beleza, todos vão pensar de forma fria, e se um jogador tá muito na frente, nossa, nós temos que baixar o poder dele. Nós temos que nos unir contra esse jogador, porque ele acumulou várias pedras de mana, várias criaturas, e se a gente não fizer nada, vamos os três ser aniquilados. No mundo mágico é isso que acontece. Mas a gente sabe que no Commander nem sempre as pessoas tomam as decisões mais lógicas, né? Então por isso que você tem que atrair a hostilidade, brincar com a emoção desse cara que tá oprimindo. Então você tem que atrair a hostilidade dele. Encontra um momento correto ali pra você. Eu exilo, ele atacou com todas, e aí fazer um estrago no outro cara. E você de repente, ó, tô exilando essa sua criatura aqui, muito valiosa. O efeito dela é muito bom, né? Tô exilando essa criatura aqui com essa instantânea. Isso vai deixar o cara puto. E aí ele vai querer virar em você, mas ele já tá em conflito com outro jogador, isso vai dividir as forças dele, olha aí. Mas beleza, vamos dizer que ele virou com todas em você. Ele é um jogador extremamente emocionado, virou com todas em você, agora ele vai atacar apenas você. Então a situação inverteu, né? Antes era ele atacando o outro cara, você foi lá, deixou ele puto, e agora ele vai atacar com todas em você. Entenda o seguinte, ataques no Commander são recursos. Cada ataque que ele faz, cada fase de batalha que ele perde pra atacar você, é um recurso que ele perdeu. Um recurso muito valioso, viu? Fase de combate, main phase. O recurso mais valioso do Magic, tirando mana, são as fases. As fases em que você faz as coisas. É extremamente importante, porque os outros jogadores podem fazer alguma coisa. Se tiver um combo na mesa, o combo vai ficar cada vez mais próximo de alcançar as cartas que ele precisa. Se tiver um deck que coloca criatura grande na mesa, uma Koma, uma Jadze, ele vai ficar cada vez mais próximo de descer os Krakens, os bichos gigantes, uma Gitalpa, Gialta, aquele dinossauro lá, verde, 12/12. Ou aquela outra que quando entra, bota todas as criaturas da sua mão em campo. Então se esse cara ele estiver focado na vitória e não apenas em tirar você, porque você exilou a criatura dele, se ele estiver focado na vitória, ele não pode ficar gastando todos os ataques em você. Principalmente se você não for a ameaça prioritária. E você não é, porque ele estava atacando outro cara em primeiro lugar. Ele virou em você porque você deixou ele com raiva. Então entenda isso, cara. Você não precisa ter medo que o jogador opressor ele gaste ataques em você. Porque ataques são recursos no Magic. E são recursos extremamente valiosos. Você só tem uma fase de combate por turno, cara. Isso é muito valioso. Você perder uma fase de combate inteira batendo num cara porque ele exilou sua criatura. Claro que se esse jogador for muito esperto, o que é que ele vai fazer? Ele não vai se importar com você tentando atrair a atenção dele, vai terminar de tirar o beatdown dele, que é o outro cara, e depois é que ele vira em você, quando ele terminar o serviço. A gente sabe que no Commander não acontece isso, né? Os caras são emocionados. Então vá lá, não tenha medo, exila a criatura dele, destrua, dê alvo. Ele tá com todas as criaturas viradas, atacou o outro ali, bata nele sem medo de retaliação, porque mesmo que ele vire em você,
Ó, se ele tentar tirar os dois ao mesmo tempo, você dividiu as forças dele. Agora, se ele virar com todas em você, não tem problema. Ele tá gastando um recurso valioso em você, que não é o alvo prioritário. Ele tá gastando um recurso extremamente valioso. Os outros jogadores podem ganhar. E aí, se algum dos outros jogadores ganharem, beleza. Pelo menos você arriscou, você tentou. Você conseguiu meio que anular o jogador mais forte da mesa. Ah, não conseguiu a vitória. Beleza, mas você tentou, você fez a play. Os outros que não cooperaram, né? Os outros, depois que você ajudou, deixaram você morrer e é isso aí. A questão aqui é a seguinte. Você tem as seguintes opções. Eu deixo ele tirar o outro cara e eu sou o próximo. Não tem o que eu faça contra uma mesa cheia, o exército dos vampiros do Markov. Eu faço uma jogada arriscada para tentar dividir as forças dele. E se o outro cara continuar hostil com esse Markov, nós dois vamos conseguir deter ele. E aí eu fico no jogo, ele também fica, só que ele já tá enfraquecido, porque ele tomou algumas pancadas. E o Markov está extremamente enfraquecido, que era o maior problema. E aí você fica mais próximo da vitória. Agora, o Markov virou com todas em você, emocionado. Possibilidade número 3, né? O Markov virou com todas em você, emocionado, querendo te tirar. Ele gastou um recurso extremamente valioso, que são as fases de combate dele. Outro jogador vai ganhar e beleza. Ele resolveu usar a emoção pra que vocês dois sejam aniquilados. Beleza, outro cara ganhou. Mas você arriscou, você fez a play. Podia ter dado certo. E se tivesse dado certo, você ia ter conseguido lidar com um jogador muito forte que geralmente você não conseguiria deter sozinho. Na cabeça do Betinha, ele acha que ele tá na vantagem se ele acumular várias criaturas enquanto os outros jogadores lutam. Vou explicar porque que isso tá errado, tá? Você acredita que se você não encontrar guerra com ninguém, se você não brigar com ninguém, for colocando, olha, desse meu bicho aqui 4-4, olha, desse meu bicho 6-6, olha, desse meu bicho 5-5, e não tá atacando, você só quer acumular criatura, ficar lá com o campo cheio de criatura enquanto os caras se matam, e você pensa que você vai ficar invencível e uma hora vai bater em todo mundo e ganhar. Meu amigo, uma hora você vai tomar um board wipe. Uma hora alguém vai limpar todas as suas criaturas. Se tiver um combo na mesa, uma hora esse combo vai combar e você vai perder, sem que ele precise lutar contra suas criaturas. Se o outro cara tem vários efeitozinhos, no exemplo do Markov, sacrifica um vampiro, causa 3 de dano em alguma coisa. Se ele tem vários desses efeitozinhos, você vai morrer de longe, sem que ele precise batalhar contra esse exército que você criou. Então, se você acumula permanentes e não faz nada com elas, eventualmente você perde. Isso parece ridículo, cara. Eu sei, porque alguma pessoa aí que joga Commander com frequência pode ouvir isso e pensar, mas aí não existem pessoas tão lesas assim. Existe, cara. Eu jogo com algumas dessas pessoas frequentemente. Que elas pensam que se elas ficarem acumulando criaturas, acumulando permanentes ali, uma hora a vitória vai magicamente aparecer pra elas. A vitória não aparece magicamente pra você, cara. Você tem que ir lá e pegar a vitória. No caso, atacando seus oponentes, zerando a vida deles, fazendo alguma coisa que traga a vitória a você. Mas é sério, galera. Existem pessoas que pensam que vão ganhar se eles ficarem só... Baixa um monte de criatura, baixa um monte de encantamento, baixa um monte de permanente e não faz nada com elas, nada. Eita! Quando eu digo Betinha do Commander, eu não tô só falando de uma situação de um cara, ele não tem forças suficientes pra enfrentar ninguém. Eu tô falando dos caras que mesmo com força suficiente pra enfrentar alguém, eles não atacam. Eles ficam ali pensando que se eu colocar 10 criaturas aqui, talvez eu ganhe o jogo. Talvez eu fique muito na frente e os outros oponentes se rendam. Eu não sei o que é que essas pessoas pensam. Então, pare de cair nessa ilusão de que se você acumular permanentes, a não ser, é claro, que o seu deck seja específico para isso, que volta pro meu primeiro ponto. Beleza, se o seu deck é específico para você ser um betinha e mana, rampei, combei, se o seu deck é específico para isso, beleza.
vai e seja feliz sendo o Betinha do Commander, não arranjando briga com ninguém, tentando passar despercebido até que você combe. Mas se o seu deck não é feito pra isso, não existe porque você não querer hostilidades com os outros jogadores. É até vantajoso você buscar hostilidades. Como eu falei pra você, um exemplo disso é uma situação onde tem um jogador muito opressor e você busca hostilidade com ele para dividir as forças dele. Então você aí, Betinha do Commander, lembre-se, só acumular permanentes não ganha jogo. Só acumular criaturas não ganha jogo. Você tem que pegar as oportunidades. E olha aí, vamos falar sobre pegar essas oportunidades, tá? Eu gosto de pensar que no Commander, de vez em quando aparece uma recompensa. Imagina que o Commander seja um jogo eletrônico. De vez em quando, um jogo eletrônico, sei lá, o Crash Bandicoot. Sabe o negocinho de dinheiro do Crash, quando você pega? Crash lá do PS1. De vez em quando aparece um desses na mesa de Commander. Quem pegar, pegou. Vou dar um exemplo. Voltando pro Markov, vamos dizer que o Markov atacou com todas, outro jogador. Ele tá desprotegido, atacou com todas, não tem nenhuma criatura para bloquear. Ele não tem defesas. Você tem agora a oportunidade de, vamos dizer, tirar 8 de vida desse Markov, atacando com duas criaturas 4/4 que você tem. Isso é uma recompensa que apareceu no jogo, é uma oportunidade. Eu posso tirar 8 de vida desse Markov agora, enquanto ele não tem defesa e tá atacando outro cara. Ou eu posso ser medroso, eu posso ser o Betinha, eu não quero problemas, eu não quero guerra com ninguém, e eu não vou atacar esse Markov. E o que é que acontece? Commander, geralmente, no final do jogo, muita da vantagem que você tem no final do jogo, no late do late game, já todo mundo já limpou a mesa um monte de vezes, várias coisas aconteceram. Geralmente, quando chega nesse final, se você conseguiu acumular pequenas vantagens ao longo do jogo, você tá muito mais próximo da vitória. Os 8 de vida que você podia tirar desse Markov agora pode não parecer muito. Mas pensa só, apareceu uma recompensa, tirar 8 de vida do Markov, você não pegou essa recompensa. Outra vez apareceu uma oportunidade em que, de acordo com a pilha, você poderia ter destruído o peão do outro cara ali. O peão lá que ele sempre tem resposta para jogar de volta para o topo do deck. Você poderia ter destruído isso, porque a pilha ficou de uma forma que se você usasse a instantânea da sua mão, você poderia ter tirado esse peão. Só que você não fez, porque ele não tá fazendo nada comigo, ele não quer guerra comigo, eu não tô lutando contra ele, então eu não vou tirar o peão dele. Por que eu faria isso? Mas você perdeu a oportunidade de tirar uma carta que é quase impossível sair da mesa. Você perdeu outra recompensazinha, entendeu? A outra situação de um cara tá desprotegido e você não atacou. Outra recompensa que você perdeu. E olha só, se a gente acumular essas recompensas e chegarmos no final do jogo, quando chegar no final do jogo você vai ter perdido de tirar 8 de vida de um oponente, você vai ter perdido de destruir um peão, que vai ficar reajustando o topo do deck do cara toda hora. Você perdeu a oportunidade de tirar 4 de vida de outro, você perdeu a oportunidade... Você perdeu várias pequenas vantagens que você poderia ter acumulado, você não acumulou. E chegou no final do jogo, os outros caras que fazem as coisas, que atacam, que não tem medo de puxar hostilidade, que tomam riscos, esses outros caras, eles conquistaram muito mais que você na partida. Você não conquistou nada, você tentou ficar parado na sua, acumulou um monte de criatura, outros jogadores estavam lutando, alguém deu um board wipe, você perdeu tudo, você não é ninguém na mesa do Commander. Essas pessoas, cara, os betinhas do Commander, é difícil até fazer algum tipo de acordo. Eu sei que algumas mesas de Commander não permitem acordo verbal, tá? Dois jogadores fazerem acordos verbais. A minha permite. Então, teve um dia que um maluco tinha uma criatura que toda vez que atacava, eu vou procurar essa criatura pra colocar aí na tela. Ela transformava outra criatura alvo em um limo 2/2, acho que era isso. Ou era um limo 1/1. E aí eu tava com uma criatura muito boa em campo, e aí eu podia remover a criatura dele e eu falei, esse bicho aí vai transformar a minha criatura aqui em um limo? Ou seja, eu estava... era claramente uma ameaça. Eu tava dizendo, esse bicho aí vai dar alvo no meu bicho, e se for eu vou destruir. Era claramente uma ameaça. Eu sei que existem mesas que não permitem esse tipo
comunicação verbal, tá? Mas a minha permite. Eu não sou jogador de profissional, nem loja, nem nada. A gente joga Commander casual aqui. E aí, olha o que o Betinho me respondeu, viu, Lembrando que eu tô chamando essas pessoas de Betinhas, os Betinhas do Commander, mas são coisas referentes a Magic, tá? Magic, Commander dentro do jogo. Estou criticando atitudes dessas pessoas dentro do jogo. Como essa pessoa é em vida pessoal, não sei nada. Isso eu não quero saber, não tenho nada a ver com isso. Eu estou falando de Commander, tá? Então não é ofensa pessoal. Eu tô falando de atitudes dentro do jogo de Commander. Então essa pessoa que tava agindo como um Betinha do Commander, ele disse assim: não sei, vai fazer alguma coisa comigo? Oxi! É claro que eu vou fazer alguma coisa com você, meu amigo. É Commander, só vai ter um vencedor, cara. Só vai ter um vencedor no final, é óbvio que eu vou fazer. Sabe o que é que eu vou fazer com você? Eu vou zerar a sua vida. Querendo ganhar essa partida, eu vou zerar a sua vida. Vou combar, vou destruir seus terrenos. Destruir terreno mais não, né? Porque a bracket não permite mais. Mas, cara, vai fazer alguma coisa comigo? Você tem... Meu Deus, cara. Então é difícil até você negociar com os betinhas, porque eles não entendem que o Commander é uma troca de hostilidades inevitável. Só vai ter um vencedor. Eventualmente você vai ter que lutar. Então, a moral da história é a seguinte. Se você é o Betinha do Commander que espera as coisas acontecerem, as coisas acontecem sem você. Se as recompensas aparecem no meio do jogo, apareceu a oportunidade de tirar 8 de vida de alguém. Apareceu a oportunidade de destruir uma criatura. Apareceu a oportunidade... Se você não pega essas recompensas, se você não pega essas oportunidades que aparecem, você fica, porque você não quer problema com ninguém, você quer só juntar suas coisas. Se você fica só na sua, eventualmente alguém que tomou riscos, que ganhou vantagens, vai ganhar essa partida. E você perdeu porque você não pegou as oportunidades que apareceram. Porque você é medroso. Porque você pensa que você tem que ficar ali sem que atacar ninguém, sem problema com ninguém. Uma hora alguém vai desistir porque você colocou 5 criaturas zonas gigantes em campo. Ninguém vai desistir, ninguém liga para essas criaturas que você colocou se você não fizer alguma coisa com elas, meu amigo. Então deixe de estar pedindo desculpa por atacar alguém. Deixe de estar pedindo, jogando dado. Ah, vou jogar no dado aqui para ver quem eu ataco. É porque eu não quero problema com ninguém. Deixe de ficar apático quando tem um jogador muito opressor na mesa e claramente você precisa fazer alguma coisa porque ele vai tirar um, vai tirar o outro e eventualmente vai tirar você. E você não faz porque você tem medo que ele vire com todas em você. Olha, não, é porque se eu ficar na minha eu vou tirar segundo lugar do Commander. Não existe segundo lugar no Commander, meu filho. O meu maior problema com os betinhas do Commander é que eles não ganham partidas. Eles têm que entender isso. Ser um betinha do Commander não vai fazer você ganhar mais partidas. Não arranjar problemas com ninguém não vai fazer você ganhar mais partidas, como a gente falou ao longo do vídeo. Pelo contrário, vai tirar várias vitórias de você. Porque você não toma riscos e você não aproveita as oportunidades. A lição aqui é a seguinte. Desde que éramos hominídeos, existiam os caras que saíam da caverna para pegar a comida e existiam os caras que ficavam só na caverna, os medrosos. Os caras que saem da caverna na tora, nossa, eu sou super corajoso, toda hora eu saio da caverna e vou lá pegar a comida. Beleza, vão morrer, vão ser devorados por algum bicho. Só que o cara que fica só na caverna, ele também vai morrer, esse covarde. Você tem que ser o cara que aproveita as oportunidades, que sai da caverna de forma inteligente. Porque se você fica apenas dentro da caverna o jogo todo, o jogo de Commander todo, você fica na caverna sem sair porque você é um betinha, você é um covarde, eventualmente o bicho entra na caverna para pegar você. Esse foi o nosso vídeo sobre como deixar de ser um betinha no Commander e por que não compensa você ser um betinha no Commander. Deixe aí sua opinião se você já conheceu pessoas assim numa mesa de Commander, suas experiências. Espero que vocês gostem desse quadro, se o YouTube conseguir achar pra mim pessoas que gostam de Commander. Valeu e tchau, tchau.